Olá, alunas e alunos do curso de Teologia. Nós estamos então vivenciando o nosso quarto encontro do tema da missão e da evangelização. Quero lembrá-los que esta é uma aula gravada em função do feriado de Carnaval e você então poderá aí no seu link assistir, porque nós vamos gravá-la toda e você pode fazer a sua pausa para desenvolver a sua reflexão. Nosso tema hoje é tendências missiológicas contemporâneas, ou seja, como que as igrejas, as agências missionárias têm debatido o tema da missão no nosso tempo. Vamos, portanto, aos objetivos do nosso encontro de hoje. Nós pretendemos, então, analisar os diferentes paradigmas da missão no decorrer da história, conhecer as tendências missiológicas contemporâneas dos diferentes segmentos religiosos e também perceber as principais ênfases missiológicas contemporâneas no contexto eclesiástico. Então, uma boa teleaula para nós. Bem, como nós debatemos no nosso último encontro, ao analisarmos dentro do conceito da missão e da evangelização, o sentido ou o segmento que a missão tomou nos últimos tempos, e vocês devem se recordar que nós trabalhávamos com o conceito de ecumênico e evangelical. Ambos conceitos, segundo o professor Luiz Longini Neto, foram cunhados a partir de reuniões, de congressos, de conferências com as suas respectivas tendências. Então, retomando esse tema, nós devemos lembrar que recentes debates sobre a missiologia, ou a história da missão, inspiradores e inspirados na tese de David Bosch, alimentam uma discussão missiológica na qual as fronteiras dos fundamentos, seja evangelical ou ecumênico, termos cunhado pelo professor Longini, não dão mais conta da nossa reflexão. Então, o que nós precisamos fazer? Ou seja, como que a gente enfrenta esse novo tema? Porque essa discussão de evangelical, de ecumênico, não dá mais conta dos debates da missão. Então, como na nossa última teleaula nós debatemos sobre esses conceitos de evangelical e também ecumênico, a pergunta é: o que está acontecendo no mundo religioso na temática da missão? Como que isso está se dando nas conversas, nas práticas missionárias das igrejas hoje? Então, temos novos paradigmas para a missão. Os paradigmas da missão, no decorrer da história, sustentam que cada um constituiu o fim de um mundo e o nascimento de outro. Então, no mesmo instante que se discutia a crise missionária das igrejas históricas e da Igreja Católica, as igrejas históricas, lembrando aqui, as igrejas de missão, metodistas, presbiterianos, batistas, congregacionais, entre outros, e também da Igreja Católica Romana de cunho mais conservador. Existe no mundo neopentecostal a utilização da mídia como uma grande estratégia missionária contemporânea. Bem, então, aqui nós precisamos desenvolver uma compreensão de que nos últimos anos, em especial no contexto latino-americano, porque no contexto norte-americano isso já se dá há mais tempo, mas no contexto latino-americano, o trabalho missionário se dá por um meio de comunicação que nós chamamos de interpessoal, que é um meio de comunicação que se articula com o meio, seja ele radiofônico, seja ele televisivo, seja ele pela internet, mas é sempre mediada, essa comunicação missionária, evangelizadora, é sempre mediada pelas novas tecnologias. E o que isso interfere nessa história da missão?
Bom, o primeiro ponto que a gente tem que lembrar é que o conceito da evangelização, o conceito do cumprimento da missão, em especial nas igrejas históricas, por um longo tempo se deu por intermédio de uma comunicação pessoal, não interpessoal, pessoal. Né? Vocês devem se lembrar que, ao longo da história, as igrejas chamadas de missão, elas se articulavam num projeto evangelizador que tinha por título a evangelização pessoal. As pessoas eram desafiadas, eram encorajadas a oferecer o seu testemunho pessoal para uma outra pessoa, objetivando aí a evangelização e o cumprimento da missão. Então, o debate da evangelização pessoal foi, ao longo da história do protestantismo histórico, o grande carro-chefe do cumprimento da missão com as suas atividades evangelizadoras. Mas, nos últimos anos, em especial com uma presença maciça do grupo pentecostal e neopentecostal na utilização das mídias, essa comunicação se dá por um meio interpessoal. Então é mediado, né? Por isso que o título é das mídias, né? Utilização das mídias, porque essa comunicação, essa evangelização, esse cumprimento da missão é mediada por algum equipamento, por meio das tecnologias. E hoje a questão da televisão é a mais forte. E qual é o impacto que isso dá ou oferece nos debates e nas reflexões missionárias contemporâneas? Uma vez que o testemunho, sendo mediado pelos meios de comunicação de massa, como que essas pessoas recebem, como que elas associam a mensagem que está sendo comunicada, seja pela rádio, pela televisão ou outro meio, como que isso impacta a vida das pessoas, como que isso constrói vínculos de afetividade, como que isso leva as pessoas para a igreja. Então, essa é a grande tendência contemporânea na discussão do cumprimento da missão. Assim sendo, David Bosch vai fazer a seguinte afirmação: em todas as mudanças de paradigmas, então, saindo aqui daquele paradigma da evangelização pessoal, que tinha por meio a comunicação pessoal, ela agora é interpessoal, né? Então, em todas as mudanças de paradigmas revistas até agora, permaneceu uma tensão criativa entre o velho e o novo. Então, quero destacar essa expressão, tensão criativa entre o velho e o novo, na nossa discussão de hoje, entre a comunicação pessoal, a evangelização pessoal e a evangelização midiática. A proposta era sempre, consciente ou inconscientemente, de reforma, ou seja, de mudança, não de substituição. Ou seja, nós precisamos entender que no debate da missão, a partir do missiólogo David Bosch, ele diz assim: quando se muda metodologias, quando se altera paradigmas, nós não estamos rompendo definitivamente, conceitualmente, com o que foi feito no passado. Nós estamos procurando reformular o que foi feito no passado, adequando-o para o presente. Então, é também verdadeiro esse conceito de paradigma para a missão e a evangelização. Ou seja, se por um longo tempo na história da salvação a narrativa da fé foi transmitida, foi comunicada pela oralidade, e aí nós sabemos, por intermédio da experiência religiosa, que a tradição oral ela foi fundamental para guardar e estabelecer conceitos. Quando a gente lê a história da salvação no Antigo Testamento, a questão da tradição oral ela é muito significativa, porque mesmo na lei mosaica, havendo
Deus entregue as tábuas da lei para Moisés, mesmo havendo toda uma compreensão de que aquela lei deveria ser guardada, memorizada, assumida pelos fiéis, havia um grande trabalho de memorizar isso na tradição oral. Ou seja, o testemunho era passado de boca em boca, de geração em geração. Bom, então, na comunicação oral, isso, claro, se perde, se altera, há controvérsias, há contrapontos, há pessoas que interpretam diferente. Quando a gente chega no Novo Testamento, isso também não é diferente. Então, o próprio relato do Novo Testamento já confirma que essa tradição oral traz visões diferentes. Por exemplo, nós temos 4 evangelhos. Esses evangelhos representam os testemunhos das pessoas que conviveram com Jesus. E a gente sabe muito bem que um é o testemunho de Mateus. A comunidade de Mateus dá um tipo de testemunho de Jesus. A comunidade de Marcos dá a sua visão, por isso que é chamado de evangelhos sinóticos, né? Dá a sua visão, o seu testemunho a respeito de Jesus. A comunidade de Lucas, lucana, também dá o seu testemunho e tem a sua ótica a respeito do testemunho de Jesus. E também não é diferente a comunidade de João, a comunidade joanina também tem o seu testemunho. Tudo isso, quando olhado pela tradição oral, falada, transmitida, pessoa a pessoa, boca a boca, por essa oralidade, vai sofrendo então as suas mutações. Vocês sabem muito bem que chegará o texto impresso, popular, para todo mundo, como nós temos hoje, ou disponibilizado virtualmente, como nós temos hoje nos celulares, nos tablets e assim sucessivamente. Isso já é mais do contexto contemporâneo, né? A Gutenberg, que vai trazer o mundo gráfico para a dimensão ocidental e vai popularizar a compreensão e a aquisição do texto, que aí seria já uma tradição não oral, mas sim escrita. E essas mudanças de paradigmas se depara hoje na questão do testemunho por uma forma nova, ou seja, saímos da oralidade e entramos no tempo midiático. Como que a religião, então, enfrenta ou compreende ou se articula essa nova era, esse novo tempo de comunicação? Como que a missão e evangelização se relaciona com essa comunicação interpessoal? O mundo neopentecostal tem demonstrado uma grande competência, porque tem ocupado cada vez mais horários, espaços para comunicar a sua mensagem. Assim sendo, nós precisamos olhar quais são as tendências, então, para que lado que estão indo as igrejas, né? Então, as tendências missiológicas contemporâneas, seja ela protestante ou evangélico, tem uma trajetória que precisa ser constituída e relembrada. Primeiro, o conceito missionário do século XX foi significativamente alterado na discussão sobre missão na Conferência Mundial de Missão, na cidade de Villingen, em 1952. Porque aí cunha-se o termo, ou seja, a Missio Dei, a missão de Deus, nós já vimos isso no nosso encontro, pela influência do teólogo protestante chamado Karl Barth. Bom, aqui nós já temos uma coisa importante na mudança de paradigma e na compreensão contemporânea da missão. A missão deixa de ser das igrejas, as igrejas, a partir do debate da Missio Dei, e vocês estão vendo aí, 1952, então é uma coisa muito recente, não é uma coisa tão antiga, né? Mas nesse momento que a igreja diz, não, a missão é de Deus, a grande pergunta que surge é, e qual é o papel da igreja? Então nós já debatemos aqui, quando falamos da evangelização, que se a missão é de Deus e a evangelização é o conteúdo dessa missão, a tarefa da igreja é ser testemunha desse conteúdo, é apresentar esse conteúdo, é viver esse conteúdo, esses conceitos, esses paradigmas, né? É viver esses princípios de vida que o Evangelho propõe. Então, a evangelização tem a responsabilidade
de colocar o conteúdo do Evangelho na vida cotidiana, na vida prática. Uma vez que essa missão de Deus tem como conteúdo, tem como alimento, tem como razão de ser o conteúdo do Evangelho, que é então a evangelização. Se a missão é de Deus, nós precisamos então entender esse novo conceito. Ele será comum tanto para teologias da missão evangelical, como nós estudamos na aula passada, que também é chamada de missão integral, como para a missão ecumênica. Ambos vão interpretar que a missão é de Deus. E aí surge uma consulta missionária em Foz do Iguaçu, em 2001, nesse debate das tendências missiológicas contemporâneas, surge um grande debate que vai refletir sobre missão integral, e essa consulta produz um documento com apresentações de diversos modelos de missão. Este documento se intitula Declaração de Foz do Iguaçu. E aí, Samuel Escobar, um missiólogo latino-americano, aponta 3 tendências missiológicas ou correntes de abordagens presentes no mundo evangélico. Então, alguém, no caso Samuel Escobar, ao olhar o caminho missionário latino-americano, ele olha, obviamente, o mundo evangelical, ele olha o mundo ecumênico e diz assim, há 3 vertentes, 3 correntes que são majoritárias nos processos missionários da América Latina. Então, Samuel Escobar, esse teólogo evangélico, vai dizer assim, nós precisamos compreender essas fases que a missão contemporânea tem vivenciado. E como que as igrejas se articulam a partir, é claro, dessas ênfases, dessas metodologias, dessa forma de ver a missão. Então vamos compreendê-las. A primeira, Samuel Escobar diz que o Brasil, a América Latina, vivenciou de maneira muito significativa uma missiologia pós-imperial. O que é a missiologia pós-imperial? É a missiologia vinda dos evangelicais da Grã-Bretanha e Europa. Ou seja, a missiologia pós-imperial é, após os momentos colonizadores, certo? Temos que lembrar aqui, quando ele fala da Grã-Bretanha, da Europa, e eu diria assim, o mundo inglês faz a sua colonização nos Estados Unidos, na América do Norte, claro, traz uma carga missiológica pós-imperial, porque é também a coroa, o império, que coloniza e que, vamos dizer assim, ocupa o território norte-americano e traz então a sua missão, e em especial de maneira muito forte, protestante, evangélica. Não diferente, nós vamos ter também esse mesmo movimento, também promovido pela coroa portuguesa e espanhola, que é a colonização da América do Sul, que trará, da maneira pós-imperial, o também chamado modelo de evangelização, agora de vertente católica, romana. Então, esse momento chamado missiologia pós-imperial, para Escobar, nada mais é do que um processo evangelizador, um processo missionário, intimamente ligado com o projeto de colonização. E aí, Escobar debate os seguintes temas. Como que se articula essa missão? Essa missão se articula a partir do interesse mais da coroa, do império, do que propriamente dos valores do reino de Deus. Ou seja, os valores que são construídos na configuração cultural e colonizadora dos Estados Unidos da América do Norte estão intimamente ligados aos valores do seu colonizador. E aí então o mundo da Grã-Bretanha, o mundo inglês, ganha uma projeção maior, né? Nós temos que entender aí que a Inglaterra, com a sua religião, que é anglicana,
porque ela é oficial do Estado, e outros movimentos, né? Como os movimentos que vão surgir, como o movimento pietista, o movimento puritano, os movimentos de avivamento do século XVIII, também articulados ali na Europa e também nos Estados Unidos, na Inglaterra. Esses movimentos vão influenciar o projeto missionário, porque eles estão embutidos no projeto colonizador. E por isso eles são chamados de período pós-colonial, ou seja, o período pós-imperial, porque é o império da coroa que faz isso. Não é diferente quando nós olhamos e interpretamos a realidade latino-americana. A dimensão é a mesma, porém muda a maioria no sentido da religião. A maioria agora não é mais protestante, como foi na América do Norte, e sim católica romana. Mas então Escobar diz, nós vivemos um período de missão, esse primeiro período de missão na América Latina pode ser considerado pós-imperial, pós-coroa. Segundo momento, ele vai chamar de missiologia gerencial. O que é a missiologia gerencial para Samuel Escobar? É aquela missiologia que se desenvolve a partir de instituições ao redor de Pasadena, na Califórnia, são as agências missionárias. E uma das características dessa missiologia é a avaliação quantitativa. Então, a missiologia gerencial é aquela que as igrejas agora não é mais um movimento cultural, colonizador, no sentido de tomar posse da terra e constituir todos os valores da cultura, mas ela tem uma outra característica. As agências missionárias, elas construirão projetos, dentro desses projetos, elas estarão estabelecendo metas, alvos quantitativos. E o que isso significa? Eles vão dizer assim, olha, lá na América Latina, nós temos Buenos Aires, que tem a população X, e nós podemos ter igrejas protestantes, e aqui agora é específico do mundo evangélico, essa missiologia gerencial, né? Nós podemos ter nesse universo tantas igrejas protestantes, tantas igrejas evangélicas. E essa missiologia gerencial vai criar, então, essas metas, vai trazer missionários, vai dizer para eles quantas igrejas eles têm que abrir, quantas instituições de ensino eles têm que abrir, quantas instituições de serviço social eles precisam inaugurar e colocar em funcionamento. Isso não será diferente quando for tratado com São Paulo, com Belo Horizonte, com Rio de Janeiro, com Curitiba e assim sucessivamente. Por quê? Porque os escritórios das agências missionárias constituíram essa ideologia de trabalhar a missão e a evangelização como um empreendimento empresarial. E por isso que Samuel Escobar vai dizer assim, olha, é um período missionário gerencial, ou seja, ele tem as mesmas lógicas de uma empresa que abre uma filial em qualquer lugar do mundo. Os escritórios as juntas missionárias, né, vão constituir metas-alvos, vão desejar implementar igrejas, trabalhos sociais, trabalhos evangelísticos em determinadas cidades e áreas do continente latino-americano e haverá uma gestão dessa missão com a gerência dos Estados Unidos, ou seja, dos escritórios das agências missionárias. E esse gerenciamento se dará com uma premissa, com as questões quantitativas. Ou seja, sempre os missionários que estarão em loco, trabalhando, deverão prestar conta para esses escritórios de agências missionárias do que eles têm feito, quantas vidas eles têm conquistado, como que está a abertura de uma nova escola, então quantos novos alunos eles têm, se abrir uma instituição de serviço social, quantas novas pessoas foram atendidas e essas pessoas atendidas, se elas vieram para a igreja e assim sucessivamente. Então esse é o segundo momento. Após o chamado momento pós-imperial, segundo Samuel Escobar, surge um projeto de missão chamado projeto gerencial, ou seja, esquema muito próximo, parecido, copiado do que era estabelecido nas empresas. E o terceiro momento, ele vai chamar de missão da periferia.
Ou seja, é uma missiologia que ele chama crítica da periferia. Sua origem é na terceira igreja. Terceira igreja aqui no sentido de considerar o movimento pentecostal. Caracteriza-se por sua natureza crítica, contextual e engajada. Ou seja, há um terceiro momento na dimensão ou um período da missão na América Latina que não se dá mais nem pelo efeito colonizador, pós-imperial, nem mais pelo efeito dos escritórios com as suas burocracias e as suas estratégias de evangelização, chamado gerencial, mas surge um novo momento, que é uma evangelização que é autóctone, ela é crítica, porque ela não aceita essa interferência externa, e ela é da periferia, ela não surge das grandes igrejas, dos grandes centros. Essa é a igreja pentecostal. Essa missiologia crítica da periferia, ela começa a ganhar novos espaços, ou seja, aquelas comunidades de fé que o movimento pentecostal estabelece na América Latina, e esse é um fenômeno generalizado na América Latina, não é somente no Brasil, ele se dá em os vários países da América Latina, e esse movimento periférico, que não era tão conhecido, que não tinha estruturas eclesiásticas significativas como as igrejas de missão, e nem tampouco o catolicismo romano, elas vão começar a fazer a crítica dessas igrejas que trazem as suas questões importadas, vão ter um culto mais comprometido com a cultura, em que se pese em algumas questões ligadas a usos e costumes, ainda com visões fundamentalistas, mas serão igrejas mais próximas da realidade periférica, e elas vão ganhar então um novo vulto, do qual Samuel Escobar chama de missiologia crítica da periferia, que se dá em especial da igreja pentecostal. Samuel Escobar não trabalhou o próximo tema, que eu acho importante colocar para vocês, que é o movimento da missiologia contemporânea midiática, ou seja, é um novo momento. O grupo agora neopentecostal, ao conquistar os meios de comunicação de massa, eles vão também implementar uma nova estratégia missionária. Ou seja, os meios de comunicação de massa estarão no ar, estarão presentes nos lares, nas famílias, nas escolas, em vários ambientes sociais, comunicando a sua mensagem. Só a título de curiosidade, hoje a mídia televisiva, o maior tempo ocupado na mídia televisiva não é do telejornalismo, não é dos programas de entretenimento, não é das telenovelas. O maior tempo da mídia televisiva brasileira é de programas religiosos, inclusive com canais específicos que só tratam de temas religiosos, tanto do universo evangélico, protestante, como no universo católico romano. Então é um novo tempo, essa contemporaneidade da missão que se dá agora por uma evangelização interpessoal, mediada em especial pelos meios de comunicação de massa.